Oi, gente! Finalmente eu voltei depois de tanto tempo sem gravar nada. Mas é porque eu tive muita coisa pra poder fazer. Eu tava precisando desse óculos aqui pra poder gravar. Comprei ele na AliExpress, tava esperando chegar. E por conta disso, dessa demora, eu acabei tendo que não gravar vídeo, não podendo gravar vídeo. E depois disso aconteceu que eu tava fazendo minhas lives de Study With Me, teve alguns problemas, eu tive que deletar elas. E eu realmente não prevei, eu deletei totalmente. Mas eu acho que ainda vai continuar essas lives. Bem, agora eu vou me apresentar. Eu sou o Jack e hoje vamos falar de The Sumerian Game, um jogo de 1965. Bem, começando que eu tava pesquisando na internet um jogo pra poder jogar, eu joguei, fiz gameplay, tá até no meu canal. E agora eu vou falar desse jogo que eu joguei. Que ele é um jogo baseado em texto, ou seja, ele funcionava em cartuchos, que você colocava no seu computador bem antigo, quando na época dentro dele cabia literalmente um DVD, um disco desse tamanho, ou maior que isso. E eu descobri ele pesquisando em sites, e esse é o primeiro jogo oficialmente lançado, pelo que eu saiba. Esse jogo, se eu não me engano, ele foi usado para poder rodar em máquinas de escrever, aquelas que você usa os dedos e tem os botões meio para fora. Sim, eu tenho quase certeza que foi usado nisso, porque as imagens que se tem desse jogo rodando, uma delas é de uma mulher usando justamente nessa máquina. E, bem, como hoje eu vou falar desse jogo, quando eu descobri eu fiquei, como que isso tipo, apareceu e ninguém fala como que isso surgiu. E ninguém fala desse jogo. Quando falam de videogame, geralmente falam de Magnavox Odyssey, que é o primeiro videogame já lançado, de 75, se eu não me engano. Ou falam de jogos como o Windows, as primeiras versões do Windows, mas ninguém fala do primeiro jogo real lançado que tá listado no site lá que eu vi, que é esse The Sumerian Game. Tipo, eu realmente fico sem entender como que pode alguém nunca ter falado desse jogo nesse nível. E as descobertas que eu fiz sobre jogos baseados em texto foi por causa de um vídeo do Golart que tava ele dizendo que encontrou uns cartuchos para poder vender e que um deles tinha um jogo. Ele começou a gravar vídeo sobre esse jogo, mas na verdade não era nada disso. Era só um ARG. E aí eu acabei me lembrando disso, de que realmente fizeram um jogo baseado em texto. E quando eu fui pesquisar, isso realmente era uma modalidade de jogos. A primeira modalidade digital de jogos, na verdade, pelo visto, é a primeira. E eu descobri o primeiro lançado da primeira modalidade de jogos digitais, o que foi muito foda. Bem, como dito antes, o nome do jogo é The Sumerian Game, ou o Jogo Sumério. Ele é de 1965. Sim, 1965. 5 anos atrás, meia década, era a década de 50, de 1950, daquela época. Uma década bem diferente do que é hoje, que a gente em 2026 já tá quase alcançando. E era de uma época que o videogame nem tinha nascido e que é completamente diferente de como é nos dias de hoje. Ele é considerado um dos primeiros jogos digitais da história e não, ele não tinha gráfico, não tinha personagens, não tinha música, não tinha quase nada disso, era apenas puro e simples texto, apenas isso. E eu acho que nem personagem tinha. No meu caso, no jogo que eu joguei, pode ser que tenha personagem muito entre aspas, mas em resumo, é só baseado em texto. Só, puramente isso, é só um texto. É isso o jogo. Um jogo 100% em texto. Mas mesmo sendo um jogo em texto, ele era um jogo de verdade. E isso é o que é mais fascinante e foi o que eu mais gostei de fazer no dia que eu fiz, que com programação básica em qualquer linguagem de programação você consegue rodar e criar esse jogo. Tipo, do zero você pode refazer ele, ou pode criar sua própria versão, ou até mesmo rodar no prompt de comando, que é maravilhoso. Meu objetivo primeiro foi rodar no prompt de comando, só que acontece
que eu fui pesquisando, junto com o ChatGPT, que é o que eu mais uso. E ele me deu a ideia de fazer no Ramp, que eu nem conhecia o que era. E foi onde eu comecei a fazer. E depois eu descobri só que também é usado para visual novel, o Ramp. Mas eu gostei muito mesmo do que eu fiz, do resultado que ficou. Eu fiz curso técnico de programação, mas não aprendi muita coisa. Então eu tive que pedir ajuda para poder fazer, mas eu entendi muito por cima como é que faz e é até que fácil. O jogo The Sumerian Game, basicamente você governa uma cidade da antiga Suméria. E você tem que tomar decisões como governante dessa cidade. Tipo, quanto de comida usar, quanto de terras gastar, quanto de pessoas você consegue alimentar e controlar o crescimento da população baseado nas sacas que você tem de comida para essas pessoas. E por conta de lidar com sacas, lidar com a população, lidar com pragas que também tem nesse jogo, acontece que você não tem volta. Quando você joga, você só tem que escolher, só tem uma única escolha: quantas sacas distribuir para a população. E só, essa é a sua única escolha. Não existe escolha neutra, não existe escolha positiva. Na verdade, até tem escolha positiva e negativa, que é dar poucas sacas, dar muitas sacas para a população, não dar sacas para a população. Isso sim, isso são as únicas escolhas que tem. Mas realmente não existe escolha neutra. Você não pode ser neutro nesse jogo. Então, como eu disse, cada decisão tem consequência. Então, digamos, vai chegar o ano 1 e ele vai te dizer quantas sacas você tem e quantas você quer distribuir para a população. Se você distribuir menos, muito menos, tem pessoas que vão morrer de fome. Se você distribuir somente a quantidade de que a população consiga sobreviver, a população não vai crescer, mas também não vai diminuir. E se você distribuir mais do que o necessário, a sua população pode crescer aleatoriamente entre uma criança nascer ou entre 10 crianças nascerem. E aí essa população vai aumentar. Mas precisa ter o controle. Se a população cresce demais e tem sacas de menos, a sua população vai morrer e seu governo não vai ser muito bom no final dos 10 anos de mandato. Porque no jogo oficial são 10 anos de mandato ao todo que você tem que prosperar a sua população e não deixar muitas pessoas morrerem. Pode acontecer de ter sacrifícios em períodos ruins e quando for no final do jogo, vai acabar dizendo de se você fez uma escolha ruim de matar pessoas e der poucas sacas, o jogo vai te dizer que na vida existem escolhas ruins, mas o seu mandato foi maravilhoso mesmo assim, e assim por diante. Assim como vai te avisar se o seu mandato for péssimo ou se o seu mandato foi bom. Isso é legal. O jogo foi criado em 1965 pela Mabel Edgins, e sim, isso é uma coisa inacreditavelmente maravilhosa, que o primeiro jogo digital do mundo foi criado por uma mulher. E nossa, que maravilhoso isso. Mas ela não fez só. Foi junto com um programador chamado William McKay que criaram esse jogo. Então ela deu a ideia, deu toda a construção e o programador da época foi lá e colocou em prática. Eu só não sei se os dois receberam por isso, mas... E isso é muito importante porque a Mabel Edgins é considerada a primeira game design da história. E não é só que ela criou o jogo, tipo, deu a ideia. Não, ela foi a game design desse jogo. E, por consequência, a primeira. E como ela era professora, a ideia do jogo não era só de divertir, era de ensinar. Então, digamos, antigamente, na minha época, não sei se isso tem hoje, mas na minha época de escola, teve uma época de que uma editora de livros foi, na época do fundamental, uma editora de livros foi responsável por dar livros, a gente comprar livros dessa editora e tal. E com o tempo, quando a gente estava estudando, a gente descobriu que tinha um site dessa editora e que o site dessa editora tinha jogos educacionais pra gente da época. A gente estava no 4º ano, 5º ano. E quando a gente entrava, a gente já não tinha mais aula de informática,
Mas quando a gente recebia o login e senha, a gente podia ficar jogando aqueles jogos em casa. E nossa, era muito bom você pegar o livro do colégio, abrir, colocar assim na capa, pegar o login, pegar a senha, colocar no site, ficar jogando aqueles jogos educativos. É uma das coisas maravilhosas que tinha. E eu não sei se tem hoje, eu espero que tenha, porque isso sim é uma maravilha de fazer. E a Mabel Legends, ela acabou aplicando isso em 1965 para a turma dela. Tipo, criou um jogo. E é uma das coisas mais maravilhosas que eu mais tenho carinho é sobre professor que cria jogo educacionais ainda por cima, porque vão ser os jogos mais legais de todos, e no caso dela foi o jogo mais histórico de todos. E que infelizmente é esquecido que essa modalidade de jogo baseado em texto existiu. Bem, agora onde se jogava esse jogo? Esse jogo, você não jogava ele em casa. Esse jogo, ele só rodava em computadores gigantes, gigantes mesmo, chamados mainframes, e eles ocupavam a sala inteira do tamanho que ele era. As respostas desse jogo, eles viam em texto e às vezes impressas em papel. Então, essa foi a imagem que eu vi, que tava uma mulher com a máquina de escrever dela em papel saindo. Muito provavelmente aquela máquina de escrever não era máquina de escrever, e sim uma impressora da época. O que faz muito mais sentido com que a imagem que eu vi, que eu vou tentar colocar no vídeo, essa imagem. E além disso, você lia a situação, tomava uma decisão, digitava e o jogo respondia. Era quase como se fosse um diálogo. A ideia central do The Sumerian Game é colocar o jogador em uma posição de responsabilidade. Tu percebe que governar não é fácil e a cada erro a tua cidade ela sofre. Se você errar, a cidade sofre. Se você for descuidado, tudo desanda no jogo. E isso é uma coisa que aconteceu na minha gameplay. Eu não queria deixar transparecer, mas chegou um momento em que eu fiquei extremamente preocupado, porque quando tava lá pro meio do mandato, lá pro quinto, sexto, sétimo ano, eu tava quase tendo baixas na minha gameplay, tipo assim, na minha cidade tava quase tendo baixas, as pessoas estavam quase morrendo, e eu me desesperei, tipo, realmente me desesperei. Mas, porque assim, quando eu tava jogando nos testes, antes de jogar pra valer uma gameplay gravada, eu tinha ido até que bem, mas quando botei pra gravar, eu não fui tão bem assim, eu tive que refazer 2 vezes a minha gameplay. Mas essas vezes que eu refiz, tá lá no vídeo, eu não tirei, eu não cortei. Eu deixei a vez que eu fui mais ou menos, e a vez que eu fui um pouquinho melhor que mais ou menos. Então, até que deu certo. E isso tudo, inacreditavelmente, sem precisar de gráfico nenhum. Apenas texto, você consegue sentir aquela tensão que é realmente algo que eu não sabia que eu iria conseguir sentir com um jogo baseado em texto. Bem, esse jogo ele acabou influenciando vários outros que vieram, como jogos de simulação e jogos de estratégia. E além disso, tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu vou falar agora, é que esse jogo dá pra jogar na Steam hoje em dia. Teve um cara que ele recriou esse jogo, dessa vez com imagens, gráficos, e colocou na Steam pra você poder jogar de graça, mas ele colocou uma DLC que eu não entendi muito bem o que era, mas se eu não me engano essa DLC era pra você ter basicamente um PDF do que tava, do como era, explicando como é que era na época. E é bem baratinho, acho que é R$ 5, se eu não me engano, esse PDF. E acho que ainda tem um risco de entrar em promoção e ficar ainda mais barato. Bem, esse jogo ele também mostrou que ele pode ser mais do que um passatempo. Ele pode ser sobre aprendizado, reflexão, experiência. E realmente é algo que, por mais que ele seja curto, você tem uma experiência do que é o desespero de vidas de pessoas estarem nas suas mãos. Enquanto você tem comida, e não só comida, você tem um estoque de comida, que ele é maior que a sua população, que dá pra você distribuir por o dobro, o triplo, o quádruplo, mas você tem que pensar no ano seguinte, então você vê aquela população, você tem que
ver o que dá pra fazer. Se você dá a quantidade só pra poder a pessoa sobreviver aquele ano, ou se você dá mais pra ela poder ter forças e procriar. E foi nisso que eu decidi recriar o jogo, não só refazer ou só copiar, mas entender como é que ele funciona por dentro, como é que era. E foi um processo que foi rápido, entre aspas. Por incrível que pareça, se eu não me engano, eu fiz ele no Natal, foi na véspera do Réveillon, ou véspera de Natal. Bem, eu fui pedindo ajuda também pro ChatGPT, porque eu basicamente sou uma pessoa solitária, não tenho quase ninguém. E as pessoas que eu tenho sabem porcaria nenhuma, porra nenhuma de programação e computador. Basicamente isso. Então, eu, além de pedir ajuda, eu fui entendendo como é que o jogo funciona, pesquisei a fundo sobre qualquer coisa que tinha sobre esse jogo. Eu tentei procurar uma versão que alguém tenha feito, pelo menos em inglês, feito esse jogo em versão de programação ou para ser rodado em CMD, que é o prompt de comando, mas ninguém fez. Isso me deixou tipo, como é que pode um jogo tão histórico, o primeiro jogo, e ninguém, tipo, se deu o trabalho de fazer algo de 5 minutos, até mesmo com inteligência artificial você faz 5 minutos, não precisa saber programar, e ninguém fez, tipo, nem pra postar na internet. Não, ninguém fez. Ou se fez, tá como eu, que tá salvo no computador. Mas, quem quiser, eu posso até tentar mandar o arquivo. Mas é em RAMP, então não sei nem como é que eu vou fazer isso. E eu não só fui pesquisando, como eu fui tentando entender o jogo, tentando colocar toda a ideia do jogo, tudo que era o jogo, o máximo de informações que eu tinha sobre como era aquele jogo, como funcionava na época, pra colocar em formato de código. E foi uma coisa que eu fiquei, tipo, eu não quero perder nada. E o que tiver em dúvida, dá pra adaptar e colocar. Foi o máximo que eu tentei fazer. E eu não ia fazer um jogo em inglês, porque eu não sei falar muito bem inglês. E eu não ia me torturar dessa forma, tipo, só por conta de originalmente em inglês e não tinha dublagem, ou melhor, não tinha legendado. Não tinha tradução, não era traduzido pro português e eu vou manter toda a vibe original. Não, eu quero saber o que eu tô jogando, entende? Não quero só por partes, das partes que eu sei em inglês. Então eu acabei adaptando pro português, o que foi uma das únicas falhazinhas que eu tive com a versão ser totalmente fiel ao original. Mas foi o que eu precisava. E também porque eu falo inglês, eu falo em português, e eu ia gravar um vídeo em português para público português. Melhor, público brasileiro. Que também pode ter o público de Portugal, de outras línguas, ou de outros países que falam português. Mas é isso. É uma questão de necessidade. Não faz sentido eu ter colocado. Eu ir colocar em inglês. Bem, eu e o ChatGPT, a gente usou o Python, que é o melhor que tem para jogos desse tipo, de baseado em texto. E se eu não me engano, para visual novel também. A minha ideia era, tipo assim, eu queria apenas que desse um código e colocasse pra poder rodar em CMD. Mas como algum vai e vem assim com as ideias sendo trocadas pelo ChatGPT, decidiu por Python e por RAMP, eu também não discuti. Aí depois eu fui pegar uma linguagem de programação que eu queria muito usar e perguntei se dava pra fazer, e realmente dá pra qualquer linguagem de programação. Na próxima, eu só não vou fazer na próxima nessa linguagem de programação específica, porque eu já tenho o RAMP baixado, então eu acho que nem precisaria. O jogo, ele roda direto no terminal para manter essa vibe o mais fiel possível e imaginável. Porém, como eu usei o RAMP, acaba que eu tive que fazer não totalmente, literalmente, no terminal, no prompt de comando. Acabou sendo dentro do programa do RAMP, mas é quase que literalmente no terminal. Então, foi o máximo que eu consegui fazer com os conhecimentos que eu tinha na época. E que eu acabei aceitando por ser terminal, quase que literal. Então não tem nada de gráfico, nada de interface complicada, só tem textos e escolha. Então é só ler, escolher, digitar e acabou. O processo foi meio que montar um quebra-cabeça, cada parte do jogo cuidava de uma coisa: população, comida, colheita, evento, e tudo acaba no fim conectado. Então, como tudo tá conectado, uma escolha muda tudo lá na frente. É realmente algo bem complexo e pesado, por assim dizer. Agora, voltando ao assunto, e que eu acho realmente bem importante,
Eu fiz o jogo em português porque eu não acho que ele deva ficar preso só ao inglês, só por conta de manter o 100% fiel, mais fiel possível, entende? Tipo assim, trazer o The Sumerian Game pro português deixa o jogo mais acessível e mais próximo também, assim como mais nosso da gente pela primeira vez. Que é algo realmente bem legal, de fato. Você jogar um jogo antigo e tá lá na sua língua nativa é algo muito importante. E assim, um fã como eu fazer isso é algo que é pra ser razoável, tipo assim, no mínimo aceitável, sabe? Pra, tipo assim, no máximo ser algo extremamente normal se fazer e não ser nem um pouco julgado, porque é minha língua, entende? Eu que tô fazendo. É tipo que essa história do videogame, mas falada pela primeira vez, o primeiro jogo na nossa língua. Por isso que é tão especial fazer essas coisas. Tipo, o The Sumerian Game, ele é simples, mas ele é genial. Porque ele confia no jogador. Ele não precisa te distrair pra ser interessante. E mesmo hoje em dia, ele ainda faz sentido por conta disso. Dessa coisa que ele faz de você olhar para aquilo, imaginar todo o cenário. O poder da decisão tá nas suas mãos, pessoas em texto estarem nas suas mãos. Tipo, recriar esse jogo, eu acho que foi uma das coisas bem especiais para mim, porque não foi só aprender programação, mas também aprender sobre a raiz da história dos videogames e dos jogos eletrônicos, por assim dizer, ou jogos digitais. Acho que foi isso. Foi ser a primeira raiz dos jogos digitais. A primeira sementinha tá lá. Se você gosta de jogo, de entender de onde tudo isso veio, esse jogo merece, acima de tudo, ser lembrado. E principalmente porque foi feito por uma mulher. O que é mais foda ainda e inacreditável. Essa mulher, ela tá de sacanagem, ela é maravilhosa. Em todos os níveis, ela é maravilhosa. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Acho que os próximos vídeos quem vai colocar a mão na massa vai ser o Alistair. Ele já tem gravado o vídeo de The Sims, o episódio 1. Mas eu tava com preguiça de editar. E ele vai fazer também skincare. Ele comprou as skincare pra poder fazer um vídeo de videovlog. E eu espero muito que dê certo. Então é isso, até mais. Esse foi o vídeo, eu sou o Jack e até a próxima. Então, né, voltei aqui só pra dizer, só pra dar um anúncio já no início ou no final, eu não sei onde é que eu vou botar esse anúncio, mas digamos. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito de paixão, que se chama Disquinho, com K, eu vou botar aqui como é que se escreve. E ele é um canal que ele posta desenhos antigos, não tão antigos assim, da era de 2010 a 2015, do canal Discovery Kids e também do canal Nick Jr., se eu não me engano. E ele posta esses desenhos antigos da nossa época, geração Z, lá no canal do YouTube dele. E um desses desenhos é um dos que eu gosto muito, que é o Pequeno Príncipe, que era um desenho de 3 temporadas, que era em 3D, que passava na Discovery Kids. E teve 3 temporadas, depois foi cancelado. Ele também postou muita coisa lá no Facebook dele, que ele também tem, que é de Wow Wow Wubbzy, que é um desenho... Ele é muito pra bebê esse desenho, mas era um desenho que, tipo, todo mundo tem um carinho muito grande por esse desenho. E esse canal, ele precisa de doação pra poder continuar e também para poder liberar vídeos. Então, digamos, quem quiser ver esse canal, ver como é que tá e quiser dar um apoio, eu agradeceria muito de coração. E se vocês quiserem alguma coisa, tipo, digamos, algo que continue os episódios de O Pequeno Príncipe, é só doar ir nas postagens dele da comunidade e pedir o episódio que vocês querem. Até agora tá liberado da primeira temporada o episódio 1 ao 18 e da terceira temporada o episódio 8 ao 10. Ou era 8 ao 9, se eu não me engano. Então, é isso o aviso que eu queria dar. Eu vou deixar o link da vaquinha deles na descrição. Aqui no QR Code é a minha e o da descrição vai ser deles.
Além disso, hoje em dia tá tendo episódios, vai lançar episódios novos de O Gatola na Cartola, que era muito legal esse desenho, eu gostava muito. E um que eu não assisti, mas que é bem legal mesmo, que é de Garfield. Esses são. E também tem Júlio Júnior, que é os três que ele tá postando agora no canal do YouTube dele. Ai, não tô conseguindo virar. E se eu não me engano, no canal do Facebook ele vai começar a postar Super Fofos, que é um desenho muito gostosinho de assistir da Nick Júnior e que era de uma tartaruga, um hamster e uma patinha, que eles faziam aventura juntos e que agora vai ter um reboot, um remaster, mas não vai ser com os mesmos personagens, mas os daquela época é muito especial. Tem um também de um cavaleiro que eu vou até pegar aqui pra poder ver qual que é o nome dos cavaleiros lá que ele vai postar. Mike o Cavaleiro e Hamtaro. Já no YouTube vai ter Bebê Beers, Garfield e seus amigos, Sob o Mar e Alice Lewis. Sob o Mar eu acho que você não encontra também fácil na internet, Garfield também não. Alice Lewis só no Disney+, pagando, então é isso. É algo muito especial mesmo. E imagina se ele trouxer mais coisas, Lost Media seria muito incrível mesmo. Então, por favor, apoie o máximo possível esse canal, mais que o meu. É tipo, eu quero que tenha mais apoio pra aquele canal do que pro meu. É realmente muito especial pra mim. Então é isso. Tchau, tchau. Esse foi o aviso que eu queria dar.